Travel Collection, né? Então, se apresenta aí para nós, Carol, quem é a Unique Travel dentro do mercado aí do turismo. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, né? Você sabe que a gente já é amiga há um tempo, eu adoro o seu trabalho, acho você uma excelente profissional, então para mim foi uma honra receber o convite para fazer a live. Bom, a UTC é uma empresa de representação e marketing para o turismo, então para quem não é da área, é como se eu vendesse produtos para agência de viagem. Então eu sou uma agência de viagem que vende produto para a Mari, eu não vendo produto para um passageiro final. Então, eu tenho alguns clientes que eu atendo e são os produtos que eu coloco no mercado aqui no Brasil para os passageiros comprarem. E a Unique está aí desde 2012, né? No mercado. 2011. 11, isso, O desculpa. Frederico nasceu e eu resolvi mudar de vida. Ai, que bom. E aí nos conta, a Unique Travel é uma DMC, né? E o cliente final não sabe o que é isso. Tu pode nos explicar aí como se fosse explicar para o nosso cliente final, não dentro do nosso trade? Então, na verdade, a Unique Travel é uma empresa de representação e marketing. Dentro dos meus clientes, eu tenho alguns DMCs. DMC é a sigla de Destination Management Company. Então, são receptivos em alguns países. Então, por exemplo, se hoje a Mari quer viajar para a Índia, ela vai contratar um DMC, ela vai contratar um receptivo local que vai fazer toda a viagem dela. Então, vai cuidar do transfer dela, de todos os passeios, toda a parte de hospedagem. Você vai precisar de um guia, então você vai ter um guia em português, ou espanhol, ou inglês, no idioma que você quiser. Então, o DMC, basicamente, é um receptivo naquele país que vai cuidar de toda a tua viagem lá dentro, de tudo que você precisar. Sim, ele vai dar todo o suporte dentro daquela viagem, né? Dentro da chegada ali, até todas as dicas, e vai fazer com que a viagem seja mais aproveitada, né? Os países que eu tenho, os clientes de DMC, são países que a gente chama de destinos mais exóticos. Então, eu tenho Índia, Jordânia, Dubai, Marrocos, Egito. Então, são países que a gente sabe que o brasileiro, ele precisa de uma assistência a mais, porque normalmente é uma viagem que você vai uma vez só. Não é uma viagem como os Estados Unidos que você vai mais vezes na vida. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que já viajaram com a gente e falaram para mim, Carol, meu sonho era fazer o Egito. Era a viagem que eu sonhei a vida inteira. Então, a gente sabe que esse cliente ele precisa de uma atenção muito, muito especial. E é o que a gente faz. Então, por exemplo, no caso de Egito, de Jordânia, o teu cliente sai do avião, a gente já está esperando ele na porta da aeronave. Então, o teu passageiro vai fazer imigração já com a gente, vai fazer o visto localmente, a gente vai auxiliar para pegar bagagem, vai colocar no carro, vai levar para o hotel, o check-in dele já está feito, então ele só vai pegar a chave do quarto e já sobe. Então, a gente tem todo o cuidado com esse cliente para que ele volte para o Brasil e fale, Mari, você acertou em cheio na minha viagem tudo que você preparou. Sim, sim. Então, dentro dos destinos da Carol, a gente tem esses que ela citou, que nós já vamos entrar, mas nós vamos começar pelo que o pessoal aí, todo mundo fala bastante, né? Como eu digo sempre, a capital do entretenimento adulto, né? Afinal, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? E Las Vegas é um destino muito conhecido pelos jogos, pelas festas, né? Os famosos casamentos os inusitados, tu vai lá e casa com Elvis junto contigo ali. Mas, Carol, o que tu, que já foi bastante para Vegas, tu indicaria de, assim, mais diferente para fazer, não caindo no cotidiano do jogo, da festa, do casamento? O que mais Vegas pode nos trazer, assim? O que seria o diferencial para o nosso cliente aí conhecer Vegas? Bom, eu sou suspeita, né, para falar de Vegas. Eu vou para Vegas todo ano, mais de uma vez. Um dos meus clientes em Vegas é um clube de tiro. Então, a gente vê que o tiro, o esporte atirar é algo que está se tornando mais popular no Brasil agora. Então, eu trabalho para o Machine Gun Vegas, que é o maior clube de tiro de Las Vegas. A gente tem as melhores armas do mercado. E é um produto que eu estou com eles já há uns 4 anos e a gente vê que tem crescendo cada vez mais. E é um produto tanto para mulher como para homem. Então, as pessoas pensam, mas mulher não gosta de atirar. Gosta e gosta muito.
Então, Machine Guns Vegas é um produto que eu super recomendo, mesmo para aquela pessoa que nunca pegou numa água na vida, que tem medo, que acha que é perigoso, qualquer coisa desse tipo. Não é, é super tranquilo. E outro passeio que eu recomendo, não é bem em Las Vegas, mas é o Grand Canyon, e a melhor forma de você chegar no Grand Canyon é indo de Las Vegas. E eu trabalho para o Grand Canyon Group, que é uma empresa de helicópteros e aviões que fazem os voos para o Grand Canyon. Então, o teu passageiro estando em Las Vegas, ele vai poder voar para qualquer ponto do Grand Canyon que ele queira, nos melhores aviões, nos melhores helicópteros. A gente tem transfer de limusine que busca o teu cliente no hotel, leva o passageiro para o aeroporto. E, assim, é um passeio que eu não tenho palavras para descrever. Aí vai falar para mim, ai, Carol, mas o dólar está tão alto, é um passeio caro. É um passeio caro, mas a Mari vai parcelar para vocês. E vai valer cada centavo, né, Carol? Má, vale cada centavo. É um passeio assim que não tem como descrever se você não fizer o passeio. E assim, todos os nossos voos que saem para o Grand Canyon, o teu passageiro vai ouvir todo o speech do voo em português, então isso vai fazer a diferença. Ele vai pegar uma limusine, vai buscar ele no hotel, vai levar para o aeroporto. Então eu falo que você ir para o Grand Canyon com a gente não é só o voo de helicóptero em si, é toda a experiência de tudo que você vai fazer. Na volta do Grand Canyon, o piloto sobrevoa a Strip também, então você consegue ter uma visão do que é Las Vegas, do que é a avenida principal, com todos os hotéis. Então isso vale muito, muito a pena. Sim, a pessoa os passeios... Vegas, e não pode falar. faz o Grand Canyon, ela perdeu alguma coisa na viagem dela, com certeza, porque tem que fazer, que vale muito. E os passeios, eles têm com almoço, eles têm só a sobrevoo, como é que funciona? Os nossos voos de helicóptero para o Grand Canyon, o passeio que eu mais vendo, ele tem o piquenique com champanhe. Então, o teu cliente vai descer no Grand Canyon, ele vai, aí tem um espaço que é só nosso lá, então vai ter uma mesinha, a gente coloca uma cestinha tipo de piquenique, ele tem vários snacks, faz o brinde com champanhe, faz as fotos e volta. Os passeios que fazem o Skywalk, a passarela de vidro, também tem o mesmo piquenique com champanhe. Então, é um passeio que vai demorar ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Então, por isso a gente não tem almoço, não tem jantar. Mas se você tiver, por exemplo, uma família que quer fazer uma celebração de casamento, por exemplo, eu consigo fretar um helicóptero, tá? E aí eu consigo oferecer um jantar para eles temático no deserto também. Ai, que legal! E tem gente que faz esse tipo de cerimônia lá, então. Não só o Caribe. Você que faz yoga, eu tenho yoga no Grand Canyon. Então a gente olha só! Yoga e faz a aula no Grand Canyon, viu? Imagina a energia que não deve ser isso. Hã? Imagina a energia que não deve ser, né? Uma aula assim. Os passageiros que fazem esse tipo de atividade um pouco diferente, eles voltam assim com um grau de satisfação muito, muito grande. Porque são coisas que eles não imaginam que você consegue fazer, né? Porque você pensa em acho que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. E a gente consegue oferecer esse tipo de experiência para ele também. Ai, que legal. Então, saindo de Vegas... Ainda em Las Vegas, não é meu cliente, mas eu fui 2 anos seguidos para Vegas para correr a maratona e a meia maratona em novembro. Então você que tem cliente que corre também... Tem uma cliente aqui que está olhando, que eu já vi que o marido dela já correu em vários lugares, a Julie. E o marido dela, até da Disney, levaram a filha junto, coisa mais querida para correr com eles Julie, lá. Convence o teu marido a correr em Vegas em novembro, hein? Eu não me lembro se ele já correu em Vegas. Eu não me lembro se ele já correu. Ele já correu no Atacama, já fez algumas corridas aí bacanas. Então, eu corri em Vegas há 2 anos. Alex, é a tua cara esse passeio. Hã? O Alex aí que tá dizendo já quero, é a cara dele esse passeio. Então, ele adora um glamour. Então tá, então vamos sair de Vegas e vamos para o velho mundo, né? Só antes da gente sair dos Estados Unidos, só para lembrar que em Orlando eu também tenho um clube de tiro, Machine Gun América, tá? Que é um produto super, super, super legal, bem parecido com o Machine Gun de Vegas, mas são empresas diferentes, mas tem o mesmo tipo de trabalho. Então a gente tem o Machine Gun América e eu tenho o High Point Resort, que é um condomínio de apartamentos também em Orlando. Então, Orlando, se o passageiro precisar de hospedagem,
Não querendo ficar em hotel, querendo ficar numa coisa mais vivencial, local, né? Que isso é bem legal também. A gente tem apartamento de 1 e 2 quartos, no caso são suítes, então o apartamento de 2 quartos, ele tem 2 suítes e mais um lavabo. E o apartamento de 1 quarto, esse quarto já é suíte, tem mais um lavabo também, com estacionamento, churrasqueira, piscina aquecida, quadra de tênis, quadra de basquete. E em Orlando eu tenho também carrinho de bebê para todos os parques. A gente tem carrinho de bebê, que a gente faz aluguel de carrinho. Sim. Assento de elevação e scooter. E chip de celular para os Estados Unidos todo com internet ilimitada. Isso é muito importante hoje em dia, que a gente está sempre na rede, né? O tempo todo, e vou te falar, nossa internet é ilimitada, ela não acaba nunca, você pode ficar fazendo live o dia inteiro, postando tudo que você quiser, Meu Deus. A internet nunca vai acabar. Então, se eu for para lá, é isso que eu preciso, esse chip. A gente adora a internet. Vamos lá, então agora nós vamos pro velho mundo. Agora a gente vai mudar de continente. Vamos mudar de continente. E vamos falar um pouquinho do Egito, né, Carol? O Egito aí tão procurado pelas pirâmides para ver a esfinge, né? E a quiser ali conhecer essa parte. Mas o que tu diria, assim, além dessas construções, o que chamaria atenção para o passageiro final ir para o Egito? O que a gente poderia dizer assim, não, vai para o Egito não só por isso, claro que isso é uma coisa que a gente olha para aquelas pirâmides e pensa como é que foram feitas, né? Mas o que tu indicaria de extraordinário assim no Egito, além disso? Você sabe, Má, que eu acho que o Egito, eu sempre falo nos meus treinamentos que o Egito faz parte da nossa vida desde quando a gente é criança, porque a gente estudou a história do Egito, né? E a gente olhava e falava, gente, será que eles fizeram tudo isso? E aí eu tive a felicidade de começar a trabalhar para um receptivo lá, e no dia que eu cheguei no Egito, o guia falou para mim assim: no final da viagem, eu quero que você me conte o que você mais gostou. Eu falei, com certeza vão ser as pirâmides. Ele falou, não, você vai me falar isso no último dia. E aí eu fiquei 19 dias no Egito. Então eu virei quase uma egípcia. Então eu fiz o Cairo, eu fiz o cruzeiro, eu fiz Hurghada, que é o balneário, que tem uma praia maravilhosa. Voltei para o Cairo, fiz Alexandria. Então eu fiz bastante coisa no Egito. E hoje, falando para você sinceramente, eu não sei o que me chamou mais atenção, porque as pirâmides é o primeiro passeio que a gente faz no Egito para o nosso passageiro, porque é o que ele quer ver no Egito, né? Ele vai já preparado para isso. Mas quando depois você vai fazer o cruzeiro no Nilo, eu acho que o Rio Nilo já traz toda uma parte da história também do povo que a gente estudou, então a gente quer conhecer. Então você vai visitar os templos, você vai visitar Abu Simbel, você vai fazer Luxor, você vai fazer passeio de balão em Luxor. Todos aqueles faraós que você ouviu o nome a vida inteira, você vai conhecer os templos, você vai conhecer, por exemplo, o Vale dos Reis, né, onde vários deles foram enterrados. Então, eu acho que o Egito é um país de história e cultura. Você tem que ter um guia bom, porque você volta com muita informação. E eu lembro que quando eu fui para o Egito, eu fiquei um pouco preocupada com a questão de segurança, né? Você fala, mas será que é um país seguro para mulher? Então, esse é o maior desafio que a gente tem para vender esses produtos aqui no Brasil. Índia, Egito, Marrocos, Jordânia, porque todas as pessoas falam, mas e se eu sou mulher, eu posso ir sozinha? Não vai ter problema? E eu falo, pode sim, porque você tem a estrutura de você estar com receptivo. E o que eu sempre falo, infelizmente, nós mulheres temos que tomar cuidado em qualquer lugar do mundo. Você sabe, eu vou muito para Porto Alegre, eu não ando sozinha em Porto Alegre à noite, assim como eu não ando sozinha em São Paulo à noite. Então, quando a gente vai para esses lugares, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados que a gente tomaria aqui também. Então, todos esses países que eu vendo, eu já fui para eles, já conheci, já visitei. Sim. E a minha experiência foi a melhor possível em todos eles. Mas era isso. Tudo que eu queria fazer, eu perguntava para o guia, posso fazer tal coisa sozinha? Mas por que você quer sair sozinha? Porque eu quero ir fazer na farmácia. Pode sair sozinha, mas me avisa no WhatsApp que horas você volta. Aí eu estava em Hurghada, eu queria correr na rua sozinha. No Marrocos, a mesma coisa. Falei pro guia, posso correr na rua sozinha? Ele falou, pode, mas me avisa no WhatsApp a hora que você sair e a hora que você voltar. Então, tomando esses cuidados, eu falo para vocês que são países seguros. Eles quase não têm violência urbana. Você não vai ter um celular que você atende uma ligação e roubam o teu celular e sai correndo. Isso não existe. Você vai fazer foto em todos os lugares que você quiser.
A gente não tem nenhum tipo de reclamação dos nossos guias também. Então, onde você vai com guia, você sabe que você vai ter assim, Um cuidado. o melhor cuidado em relação a tudo. Em relação ao Egito, eu vou falar para você que acho que Luxor, para mim, foi a maior surpresa de todas. O templo de Luxor, assim, sem palavras. E o passeio de balão, então, esse não tem nem... Eu imagino, deve ser incrível, né? Porque tenho... todo mundo sempre pensa no balão na Turquia, mas não, o Egito também tem, né? Então, e deve ser incrível. E a gente sobrevoa o Vale dos Reis, o templo da rainha Hatshepsut. Então, você faz, assim, é uma viagem incrível. Então, o balão é um dos que tem que fazer. E o passeio de Abu Simbel também tem que fazer, porque é assim, é um templo único, maravilhoso. E são coisas que a gente não tem aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que sempre que aproveitar esses extras também nas viagens pra gente... E é a história do mundo, né? As civilizações, o início das civilizações ali toda. Então, eu acho muito... Quem tiver a oportunidade de ir, eu acho super válido fazer aproveitar sempre tudo, né? A gente foi para Dubai, nós fomos para Dubai juntas e eu sempre digo assim... eu não gastaria o meu tempo dentro de um shopping ao invés de sobrevoar Dubai para a gente ver ali as palmeiras mesmo dentro da água, de areia, as construções, né? Essa nossa viagem de Dubai faz 3 anos agora, em abril. 3 anos, passa rápido. Isso. O nosso passeio de helicóptero em Dubai também é uma coisa que, lembra, a gente ofereceu para o grupo, poucas pessoas quiseram. E aí fomos lá, ficamos esperando, fechou o espaço aéreo, porque o Sheik estava voando para algum lugar, você lembra? É verdade, então, a gente ficou esperando. Nós estamos no McDonald's, mas o nosso voo de helicóptero em Dubai... Não tem o que descrever. Eu acho que são experiências assim, a gente vai para esses lugares, a gente tem que ter essas experiências. E esse passeio de balão no Egito, eu acredito que deva ser também fantástico, né? Fantástico, o Egito eu ainda não conheço, mas é um dos destinos que eu quero muito ir também. E eu vou falar um pouquinho... Só te cortando rapidinho, o que eu gosto muito do Egito, de Marrocos, de Índia, por exemplo, é que são países muito baratos, tá? Sim, então, né? Lá, né? A gente sempre inclui já as atrações no que o passageiro já pagou daqui, então o nosso cliente não tem que pagar praticamente mais nada lá. Mas se aparecer alguma coisa extra que ele queira fazer, ele ouviu que tem um restaurante da moda que ele quer conhecer, ele quer fazer compra, tudo isso é muito, muito, muito barato. Eu falo que para você que do Egito eu voltei com uma mala extra só de tranqueira, que eu não tenho na vida, mas comprei meu lençol de fio egípcio, comprei toalha de mesa, comprei toalha de banho. Gente, lençol de fio egípcio aqui no Brasil é tudo caríssimo. Caríssimo, e é tudo deitar, né? Muito mais barato que aqui. Então, acho que todo mundo, que bobagem, não é bobagem não, ele parece que te abraça, ele te pega, assim. Igual lembra da gente também em Dubai comprando pashmina no Carrefour. A 2 euros. A 2 euros, exatamente. Então tá, Carol. E vamos um pouquinho falar de Índia, então, né? A Índia aí, eu sou alucinada pela Índia. A ideia era até ano que vem passar 1 mês na Índia, mas com essa função agora desse ano eu não sei se vai dar para fazer ou não, né? A gente tem que ser bem consciente nisso, mas eu tenho ainda... logo eu quero ir, vai dar, eu quero passar 1 mês lá. E tu me conta aí, o que é mais procurado pelo brasileiro? É a parte de compras, que ela é bem rica, por ser barato, é a parte da gastronomia, que também a gastronomia, eu amo a gastronomia indiana. A cultura ou a espiritualidade? O que mais o brasileiro procura para ir para a Índia? Assim, roteiro. Bom, a Índia é um país muito grande. Então, por exemplo, quando você vai para o Marrocos, você faz o Marrocos inteiro na mesma viagem. Eu fiz assim. A Jordânia eu fiz inteira na mesma viagem. A Índia você não tem como fazer na mesma viagem. É como se você pegasse o Brasil, vem um gringo para cá e ele quer fazer norte, nordeste. Não tem como. Então, a gente vai dividir a Índia em norte e sul. Vamos dividir mais ou menos dessa maneira. A gente vende muito mais o norte da Índia, que é onde fica Jaipur, Delhi e Agra, principalmente pelo Taj Mahal, e onde fica Varanasi também, que é a cidade do Rio Ganges. Então, um brasileiro que procura o norte da Índia para fazer a parte do turismo,
básico, vamos chamar assim, ele também consegue fazer um lado espiritual, um lado de... Que é o triângulo dourado, né? Que é o famoso triângulo dourado. E um lado de compras. Então, o nosso passageiro vai desembarcar em Delhi, né? Porque é a capital, a maior parte dos voos. E aí, o triângulo dourado, ele consegue fazer de carro. Então, você vai fazer pelo menos 3 dias em cada cidade. Então, em 9 dias, você consegue fazer bem essa parte. Aí, dependendo do perfil, porque a Índia é um país muito populoso. Então, você sabe que onde tem muita gente, você sempre vai ter algum tipo de problema, né? Sim. Então, você tem a questão da superlotação em todos os lugares. Eu falo brincando que a Índia é como uma 25 de março aqui em São Paulo, mas o ano inteiro. Então, você tem sempre muita gente em todo lugar que você vai, e muitas pessoas não gostam muito disso. Elas ficam um pouco incomodadas, principalmente as atrações turísticas e tudo mais. O indiano tem também muito a questão da higiene. Então, você acha, assim, a Índia um país um pouco sujo comparado com outros. Então, não é todo mundo que se adapta a isso. E a gente sempre ouve muito falar da Índia da questão da água, né? Quando eu fui para lá também, as pessoas falavam para mim: Carol, você sabe que você não pode nem escovar o dente com a água da pia da torneira no hotel. Só que isso é mentira. Então, assim, claro, eu não compro água no Farol em São Paulo. Então, eu não vou comprar água no Farol na Índia. Então, eu sigo mais ou menos as mesmas coisas. E o nosso receptivo na Índia, a gente escolhe muito bem os hotéis que a gente vai colocar o teu cliente, os restaurantes que eu vou levar ele para comer, seja uma comida indiana tradicional ou um restaurante internacional que tenha comida indiana também, que é mais adaptável ao nosso paladar. Então, a gente toma muito esse cuidado também com os nossos passageiros. Então, todo dia que o teu cliente vai entrar no carro de manhã para fazer o passeio, ele vai ter água gelada dele para ele consumir durante o dia. Então, ele não vai ter problema em relação à água. Ele quer parar para comer alguma coisa durante o dia, a gente para e leva ele. Então, quando eu fui para a Índia, eu via um sorvete em todo lugar, né? Um sorvete de massa. E eu falava pro guia: eu quero tanto esse sorvete. Ele: aqui não, aqui não, aqui não. Aí chegou um dia numa feirinha de artesanato, ele falou para mim: Carol, aqui você pode tomar o sorvete. Nossa, eu me realizei. Eu fiquei uns 15 dias na Índia e eu vou falar para você, eu não tive nenhum tipo de problema em relação à comida, higiene, nada disso. Então, para mim foi tranquilo, mas a Índia choca um pouco. Aquele teu cliente que já tem um lado espiritual mais avançado, ele tem que ir para Varanasi, com certeza, que é a cidade do Rio Ganges. Eu falo que o Rio, ele tem um lado espiritual muito forte, independente de qualquer religião, tá? Então, o Rio para eles é tudo, onde você faz oferenda, onde você lava roupa, onde você toma banho e onde você purifica o corpo antes da cremação também. Sim. Eu pedi para assistir uma cerimônia de cremação. Então, eu comecei... porque no Ganges, na verdade, surgiu o deus deles, né? Shiva. Então, para eles, o Ganges é muito importante. Eu acredito que, independente da religião, a gente vai sentir essa energia do Ganges, né? Tanto na parte mais poluída, quanto na parte pura dele. Exatamente. E por isso que eu falo que a cidade tem um lado espiritual muito forte. E Varanasi é para o indiano, assim como a Aparecida do Norte é para o católico. Você que é indiano, você vai para Varanasi pelo menos uma vez na vida. Os principais crematórios da Índia, eles estão em Varanasi. Então, é um crematório que vem de geração, de pessoa para pessoa. Então, as pessoas mais ricas na Índia também, elas vão ser cremadas em Varanasi. E são crematórios a céu aberto. Então, eu pedi para o guia levar, o guia, antes dele me levar, ele sentou comigo, ele me explicou 1000 vezes o que eu ia ver, para eu não ter nenhum choque. E aí, mesmo assim, foi um pouco chocante, lógico. Eu já vi alguns documentários e é bem chocante mesmo. Eu quero participar ainda disso, então, mas é bem chocante. E aí, no dia seguinte desse dia do crematório, a gente fez um passeio de barco no Ganges de manhã para ver o nascer do sol. Então, isso também é um passeio lindíssimo. E eu esqueci de mencionar que todos os passeios que a gente vende são privativos. Então, por exemplo, Mari, se você vender um casal para a Índia, ele vai fazer os passeios, esse casal. Eu não vou ter outros passageiros juntos com esse casal. Então, quando eu fiz o passeio de barco no Rio, estava na época eu, a minha ex-sócia, o nosso guia e o menininho que remava o barco. Então, foi super tranquilo. A gente viu o nascer do sol. A gente conseguiu ter uma ideia melhor do Ganges do que a gente tinha visto no dia anterior à noite.
E nós Aham. descemos do barco do lado do crematório. Então eu pude ver a luz do dia, tudo que eu tinha visto um E dia eu até antes. acho que aí se torna uma experiência, porque aí tu tá trocando ali, é só tu, quem tá contigo, trocando a informação com aquele guia, né? Então eu acho que se torna uma viagem, às vezes ela se torna um pouquinho mais cara, um receptivo quando é Pior que não é, privativo, Mar. Então, não é é, isso que é a diferença. A gente porque às consegue vezes vender sim, né? sim, mas todos os destinos que eu trabalho, a gente consegue vender um produto privativo muito mais barato do que você comprar um produto num grupo de 50 pessoas, onde você Viram vai só. descer do ônibus, tirar uma foto e voltar. Por exemplo, o dia que eu fui no Taj Mahal, eu fiquei lá a tarde inteira. E o guia falava, senta ali e olha para tal lugar. Agora faz assim, olha para tal lugar. Agora, tipo, ele fez um Eles já sabem onde é que é a foto, né? já sabem, no Marrocos, no Egito, a mesma coisa. Então, isso também vai fazer a diferença das fotos da viagem. Só que Varanasi não é uma cidade que você vai oferecer para qualquer pessoa. Você tem que saber o perfil do teu cliente, se ele vai se adaptar, porque para mim, que fiz Varanasi no começo da viagem da Índia, foi um pouco chocante. Eu fiquei meio assim pensando, gente, o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas depois Uhum. eu entendi que a Índia é um país onde você tem que ir de coração aberto. Na verdade, acho que todo lugar que a gente viaja, a gente tem que ir de A gente coração tem que ir. aberto e aproveitar o máximo que o lugar tem de te oferecer de coisa boa. Porque se for para ver É. os problemas que eles têm, eu já tenho problema aqui no Brasil, eu não preciso ver os problemas deles, entendeu? Então, todos os países que eu visitei, claro, tem uns que você gosta muito mais do que outros. Mas eu acho que Sim. no final das contas você tem que pegar o que tem de melhor. Por exemplo, Dubai. Tem gente que odeia Dubai. Ah, mas Dubai é uma cidade montada. Sim, é uma cidade montada. Mas é um lugar que você vai ver o prédio mais alto do mundo, que ao mesmo tempo é Tem pura suas tecnologia. peculiaridades, né? Ela tem as Então, suas peculiaridades. É. tecnologia e modernidade, só que ao mesmo tempo você vai fazer um passeio no deserto, você vai comer numa tenda, então você tem esse lado também mais antigo. Então eu falo que todo país vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim, mas você tem que pegar o que tem de melhor nesses lugares. É verdade, Carol, é verdade. E aí a Índia mais para o sul seria A ali Índia o... mais para o sul é onde eu vou ter um lado muito mais espiritual e eu vou ter também destino de praia, viu? A Índia também é destino de praia. A gente tem Goa, que tem muito que é brasileiro que vai para lá, lindíssimo, é né? lindíssimo. Então, na Índia, eu vou ter um lado mais espiritual, eu vou ter um lado onde eu vou visitar fazenda de chá, fazenda de tempero. Não que eu não tenha isso no norte, eu tenho também. E um dos roteiros que eu mais vendo de Índia são dois: é o Índia para mulheres e o Índia mística. Então, você vai Uhum. fazer a parte do turismo convencional, mas eu quero levar você num spa, eu quero levar você num lugar para você fazer yoga todo dia de manhã, eu quero levar você para fazer o cooking class, para você aprender a cozinhar a comida deles e comer depois. Então, a gente quer fazer algumas coisas diferentes nos roteiros que a gente tem, para o passageiro realmente conhecer Mas o se mundo, mas surgir, ter a experiência do lugar. mas nesse Índia para mulheres, se surgir alguém, um homem que queira fazer, também não vai ser impedido de fazer o roteiro, né? Não, não vai, mas aí, por exemplo, eu vou levar ele na fábrica de pashmina, onde eu vou aprender a fazer a pashmina e mexer lá no Ah, mas tem negócio gente só que para ficar gosta pronto. disso. Não vai É, ter mas tem alguns problema, mas homens ele que vai estar lá. gostam. Tem homem que se interessa, tem É, homem que não, né? Mas se ele quer ir exato. no Índia para mulheres, ele pode ir, não tem problema nenhum. Sim. Ah, então tá, Carol, muito obrigada. Tu tem mais alguma coisa para nos colocar aí? Porque a Carol conhece muita, muita coisa do mundo aí, Então, né? hoje, infelizmente, todos os destinos que eu vendo, eles estão fechados pela quarentena, né? Então, Ah, é isso que eu ia te perguntar. Olha, eu esquecendo do Covid. Qual é o então, impacto maior em todos esses destinos, né? gente, que tristeza, assim. Tipo, aqui em São Paulo, eu tô ilhada em casa, eu praticamente não saio, Estamos todos, né? estamos todos, mas a gente entende que a situação vai melhorar. Las Isso. Vegas está 100% fechado, inclusive os hotéis. Orlando, assim, a Papillon vai voltar a voar no dia 10 de maio, o Machine Gun deve abrir dia 10 de maio também, ou seja, eles estão fechados desde março, da terceira semana, então é muito tempo. Orlando também, o clube de tiro fechou tem pouco tempo. O resort está aberto ainda, caso alguém precise. Se vocês tiverem algum passageiro em Orlando sem hospedagem, que não conseguiu voltar para casa, tá lá, mas turista não tem.
Egito está fechado, Marrocos, o escritório, inclusive, está fechado agora no mês de abril todo. Jordânia está fechado. Eu tive um problema de um grupo meu que estava no mês passado no Egito, e ele era um grupo de 40 pessoas que ia fazer Egito, Jordânia e Israel. Israel fechou primeiro, então o grupo fechou. Estava no Egito, falou, vamos fazer Jordânia. Quando eles foram embarcar para a Jordânia, fechou a Jordânia. Então, eles o Alex hoje iria para Cancún. É verdade, Alex. Não vai, porque Cancún o negócio tá feio também, viu? Não, ele não vai. Já cancelamos tudo e já está tudo em aberto para só quando voltar. E eu tenho certeza que eles estão seguros, os dois, para poder ir. Eu tinha um grupo também de mergulho agora para o Egito, que ia sair agora, acho que dia 15 de abril também, que não vai sair. Tem um grupo do Sul de Índia para mulheres também, que cancelou, conseguimos trocar para novembro. A gente estava com vários grupos agora para o começo do ano, mas tudo cancelado. Assim, muitos a gente conseguiu já remarcar para esse ano ainda, porque a gente espera que lá para setembro as coisas já estejam super normais, porque junho, julho a gente ainda não tem noção de como vai ficar. E, por exemplo, junho, julho é uma época que eu não recomendo viajar para nenhum desses lugares, porque é muito, muito quente. Então é outro motivo da gente... Sim, porque eles estão no hemisfério norte, é o verão, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Noção do que é Las Vegas em agosto, do que é o Egito, Marrocos em agosto. Não. A não ser que teu passageiro não tenha nenhum problema com calor de 50 graus, literalmente. Literalmente mesmo. Então, a gente conseguiu remarcar muita coisa para o fim do ano. É o que a gente pede para os nossos passageiros. Não cancelem a viagem de vocês. Remarquem. Vamos remarcar. Que a gente está mantendo preço, a gente está mantendo hotel, está mantendo tudo e conseguindo até mais coisas para os nossos clientes. Não foi culpa nossa de ter fechado, mas é uma maneira da gente falar para o cliente que a gente realmente se importa com ele e que a gente faz questão que ele esteja com a gente. Exatamente, é o que a gente está passando e graças a Deus a maioria dos clientes da Equality super entendem isso, né? Não é uma coisa que a gente... Eu tinha viagem marcada agora para março, eu ia dia 24 também, de férias. Acabei de voltar de uma, mas dia 24 eu estava embarcando. Você tá viajando, você comprou. Não. Eu tenho que mandar mensagem para Mai falar que lugar você está em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, mas às vezes eu encontro. Então, não eu ia para Porto Alegre agora para o Gart também, não fui de novo. Então, assim, pra gente também desse lado, muita viagem de trabalho marcada que a gente teve que cancelar, mas que a gente espera que, assim, que em maio as coisas já comecem a se eu acho que o nosso setor aí foi um dos mais afetados, né? Claro que o da saúde vai ser o mais afetado, mas o nosso setor aí é um dos mais afetados e é uma luta diária. Hoje ainda chegou remarcação ali já para junho. Então, todo dia a gente tem uma nova, né? Porque não, tá nessa coisa aí que tu não sabe quando vai voltar ao normal, nem nada disso. Mas se Deus quiser, eu digo assim, todos esses destinos, eles vão voltar mais limpos, mais bonitos, né? Esperando por todos. O Alex falou do Caribe ali, o Caribe provavelmente a água vai estar muito mais bonita, as praias também. Não, Cancún já é fantástico, né? Trancou por todo mundo. Você a Carol. Um céuzão azul. Oi, Carol. Trancou, Fai. Tô aqui, tá me vendo? Tô, agora tô. Tinha trancado. Então, e é isso que a gente espera, que as coisas se normalizem. As companhias aéreas já anunciaram os voos que vão voltar para o Brasil, o calendário de datas. Então, a gente vê que as coisas vão voltar, né? A gente só tem que rezar para o dólar baixar um pouquinho. Isso. E mudar a data. E tudo vai voltar ao normal. Então, eu te agradeço muito de coração, Carol, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Imagina, né? Foi meu, Mar. E a gente, como eu sempre falo, eu só estou trazendo quem realmente a gente confia no trabalho, a gente não está trazendo ninguém. Além disso, aqui, não se vierem me pedir, não vão ter o espaço, porque realmente a Equality só trabalha com quem ela acredita e, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema. Então tá, Carol, obrigada mesmo. Obrigada, Elma. Fica bem, fica em casa, passa álcool gel, lava a mão.